Fala galera, estou eu de novo para mais um vídeo do nosso canal Futebol Argentino. Agora eu vou comentar o jogo do São Lourenço. No fim de semana, o São Lourenço enfrentou o Defensa e Justicia e ganhou de 2-0. O primeiro gol foi do Bland aos 21 minutos do primeiro tempo e o segundo gol foi contra do Cardona aos 77, né? Que seria o 33 mais ou menos, eu acho que seria isso. Por conta de cabeça aqui, eu acho que é isso, né? 32, 33 por aí. 32. É isso, 32 minutos do segundo tempo. O São Lourenço jogou pro gasto completamente, pensando no jogo que aconteceu ontem. Que depois, se der pra comentar nessa semana ou no sábado, vou ver aí, eu faço comentário, mas eu não vi o jogo, por isso também não vou comentar. Hoje esse vídeo eu vou tirar pra falar um pouco do São Lourenço, que eu nunca falei aqui. Então, e esse jogo do São Lourenço foi interessante. Aliás, não foi interessante, né? Eu vi o jogo, não foi um jogo interessante. Eu vi, do mesmo dia que eu vi o jogo do Racing, eu vi o jogo do São Lourenço. Não foi interessante o jogo, foi um jogo chato, onde o São Lourenço basicamente ficou o tempo todo dando pelotaço, como se fala lá, né? Bola aérea, rifando bola, buscando ganhar na força. Já o Defensa e Justiça tentou atacar, mas falta muita qualidade ao time, até organizado, até um time que buscou bem o resultado. O São Lourenço abdicou de jogar e o Defensa e Justiça foi jogar mesmo. Ele foi pro pau, enfrentou o grande. O São Lourenço é um grande argentino, pra quem não sabe. Enfrentou o grande, foi pra cima e botou contra a parede, mas mesmo que faltou foi qualidade, né? Faltou qualidade ali pro São Lourenço ou pro Defensa e Justiça conseguir penetrar no arco do São Lourenço. A defesa do São Lourenço é o linha de 4 bem ortodoxa mesmo, né? O Torrico é o goleiro. O Torrico goleiro, inclusive, foi campeão da Libertadores naquele ano lá de 2014 ou foi 2015. Eu nunca sei, eu sempre me confundo, mas acho que foi 2014, que 2015 foi o River, né? E a zaga Corujo, lateral direito, Uruguai lá. O Caruso e o Angeleri, o Caruso pela esquerda e o Angeleri pela direita. O 21 Mas, que foi titular agora da seleção argentina no jogo contra o Uruguai. Ficou no banco no último jogo contra a Venezuela, mas contra o Uruguai ele foi titular. No meio campo ele tem dois volantes, Mussi e Ortigosa. Mussi mais pela direita, Ortigosa mais pela esquerda. Na frente deles uma linha de 3, que é muito móvel, né? Belucci, Blanco e Merlini, não tem muita posição fixa, e o Bland sozinho, isolado lá na frente. Na prática, o que acontece? Essa linha de 3 ela sempre se junta com os dois volantes e você faz uma linha de 5, né? E um dos volantes, no caso muito mais o Mussi que o Ortigosa, ele acaba virando 5 mesmo, e você tem aí um 4-1-4-1 na prática, né? Onde a linha de 4, essa linha de 4 jogadores na frente desse primeiro volante, é a que se aproxima um pouco mais do centroavante de ofício. Já o Defensa e Justiça, ele vem num sistema tático interessantíssimo no meu ponto de vista, porque ele começa no 4-3-3, mas ele tem variações pro 5-2-3, sei lá, 3-4-3, enfim, tem muitas variações táticas, né? Desse ponto de vista é interessantíssimo o time do Defensa e Justiça, o time amarelo lá. Mas, claro, falta muita qualidade, né? Um time que carece muito de qualidade, um time que apesar da doação, da entrega e tudo mais, não é páreo para o São Lourenço. O São Lourenço, em condições normais, sempre vai ganhar do Defensa e Justiça. É muito difícil o São Lourenço conseguir a proeza de perder o jogo pro Defensa e Justiça, porque o Defensa e Justiça é um time muito fraco, cara, muito fraco. Resumindo tudo, acho que esse vídeo eu não vou nem conseguir chegar a 10 minutos, porque não tem muito nem o que falar, né? Foi um time o tempo todo pressionando, e o outro time o tempo todo defendendo e sabendo que em qualquer momento ele podia fazer um gol. E realmente ele podia, tanto que ele foi lá e fez. Fez 1-0 com 17 minutos, se eu não estou enganado. E depois daí ele se limitou a não jogar, a se poupar para o jogo que aconteceu ontem contra o Banfield, que esse sim foi um jogo difícil. São Lourenço, apesar de não ter visto o jogo, mas eu vi comentários de um amigo meu que torce para o São Lourenço, argentino, inclusive ele quer ser jornalista. O Pablo Pérez, se não me engano.
Paulo Corrêa, sei lá, eu sempre confundo o sobrenome dele, mas enfim. Ele vai ser jornalista, tá estudando para ser jornalista, e eu vi lá o comentário dele do jogo. Realmente foi um jogo que me pareceu, pelo comentário que ele fez, difícil. Eu não vi o jogo, não vi nem os gols, pra falar a verdade. Pelo menos não até agora. Acho que daqui pro sábado eu vou procurar ver. Não sei se vai ter o jogo todo pra assistir, mas se não tiver o jogo todo, pelo menos uma parte dos meus momentos, ver a escalação e tudo mais, pra ficar inteirado, né, do jogo. E talvez fazer um comentário no próprio sábado. Mas o São Lourenço, pra mim, ele tem um time muito interessante. O treinador dele chegou agora, o Aguirre, chegou agora em julho. O antigo treinador saiu, o treinador que estava antes do meio do ano, que estava no campeonato passado, saiu porque não foi bem, saiu. Eles contrataram então o Aguirre, e o time começou patinando com o Aguirre, mas nesses 2 últimos jogos aí o time respondeu. Interessante como o Aguirre conseguiu virar o fio desse time. Mas eu ainda tô vendo o time. Eu vi o jogo, eu vi o São Lourenço ainda muito travado. Não sei se. Eu não vi vendo o jogo do São Lourenço, não sei se foi por causa. Se foi nesse jogo, poupando-se para um jogo difícil que seria contra o Banfield, né? Consciência de que importante naquele jogo contra o Defensa e o Justiça era mais ganhado que qualquer coisa, né? O São Lourenço tinha empatado o primeiro jogo, né? Então ele chegaria a 4 pontos com aquela pontuação ali. Ele tinha que ganhar, quase a obrigação de ganhar, para poder continuar vivo na competição, continuar ali no páreo, como se fala. Então eles foram lá buscar os 3 pontos, mas sem afobamento, sabendo também que a margem de erro ainda está grande, né? Que eles ainda têm como recuperar-se de um possível tropeço, de um possível falhaço, mas que na Sul-Americana não tem como se recuperar. Então acho que também isso contou muito. Eu vou ver o jogo, procurar ver pelo menos os primeiros momentos, mas eu creio que foi uma intensidade muito maior contra o Banfield, até porque eles levaram um gol antes de fazer os 4, né? Eles perderam o primeiro jogo de 2-0. Eu até falei que pensava que eles não iam conseguir superar o trauma, né? Não iriam conseguir superar o Banfield, mas acabou que mesmo levando gol eles conseguiram fazer os 3 que precisavam e passaram de fase, até de uma forma surpreendente, do meu ponto de vista, pelo gol que eles tomaram, né? Se tivesse 3-0, por exemplo, pra mim não seria tão surpreendente assim, mas um 4-1 é um resultado tanto quanto atípico, né? Um tanto quanto surpreendente mesmo, né? Eu acho que o nome é esse mesmo. Então, o São Lourenço tem um time de qualidade, é inegável, né? Inclusive o lateral esquerdo dele está na seleção argentina, tem um Belushi, bom jogador, Tigoça, jogadores, nomes interessantíssimos aí o São Lourenço tem. O Aguirre está começando o trabalho dele agora. Eu achei, como eu já falei, o time dele muito pesado, muito falta muito ali para ele encaixar mesmo o time, ter corpo, como é o Racing. Eu notei uma diferença enorme, pelo menos nesse jogo, né? Não sei se foi proposital, poupando o time, não sei, mas por esse jogo eu não gosto muito de analisar as coisas por um momento isolado. Eu acho que é muito oportunismo do sujeito analisar as coisas no momento isolado. Vou dar um exemplo aqui que me deixa muito puto, pra falar a verdade. O nome é esse, deixa muito puto, quando muita gente fala que o Higuaín ele amarela na final. Isso daí pra mim é um negócio totalmente fora de esquadro. Eu vi o Higuaín jogar o quê? Finais importantes, finais que o Higuaín jogou pra mim, que eu me lembro assim de cabeça agora. Ele jogou 3 finais com a Argentina na vida dele inteira. Aí porque ele perdeu 3 gols, um em cada final, gols claros, oportunidades claras, ele é um amarelão. Poxa, não acho que seja assim. Eu acho que a gente tem que analisar muitas outras coisas pra chamar o cara de amarelão, né? Não é porque o cara, uma vez na vida, 3 vezes na vida, em 3 finais diferentes, perdeu gol, que a gente vai chamar o cara de amarelão. E outra coisa também, se ele é amarelão, também o Batistuta é amarelão, porque o Batistuta em 2002 tava naquele time que foi eliminado da primeira fase da Copa do Mundo, né? O Crespo também, também tava naquele time, tava em 2006, enfim. É muito complicado você avaliar. Isso aqui é só um exemplo também, não é uma revolta minha com o Higuaín. Me deixa puto ler isso, mas não é uma revolta também. Eu até consigo entender as pessoas que fazem isso, porque eu entendo que elas eu entendo que elas não entendam que o que eu
não gosto, entenda? Eu aceito que elas não aceitem meu ponto de vista, isso que eu quero falar. Que não se pode analisar as coisas por momentos isolados. Como também não dá para analisar um jogo, outro exemplo que eu gosto de falar também, analisar um jogo de uma forma muito ampla em 3 minutos de partida. O que o cara pode analisar é dizer assim, ó, até agora, nesse pequeno pedaço da partida, né, porque 3 minutos de partida é o quê? 30 avos, né, da partida. Partida de 90 minutos, em 3 minutos é 30 avos da partida. Até agora aconteceu isso, isso e isso, mas isso não quer dizer muita coisa, porque muitas vezes um time começa no ritmo mais baixo, de propósito, deixando o outro cansar, ou esperando o outro pro contra-golpe, enfim. Estratégia de jogo que você só vai entender, muitas vezes, lá pelos 15 minutos do primeiro tempo. Eu acho que 15 minutos do primeiro tempo você já pode falar mais ou menos o que foi aquela partida, mas eu acho que 3 minutos é muito pouco. Tem gente que, comentarista que eu vejo, o cara faz uma análise, parece que o jogo tem meia hora de jogo, ou tá no final do jogo, que o cara fala assim, mas o time tal tá muito ruim, tá jogando totalmente na defesa, não sei o que, o outro time tá muito bem, não sei o que. Aí daqui a pouco, depois de 3, 4 minutos, o time que ele falou que tava mal, vai lá e faz um gol. Porque ele não entendeu, ou melhor, ele não se abriu à possibilidade de entender que aquilo pode ser estratégia de jogo. Muitas vezes o time não tá jogando mal, ele tá cumprindo uma estratégia de jogo. Muitas vezes não ter a bola não é jogar mal, é uma estratégia de jogo, deixar a bola com o rival, cansar e tal, e depois, quando você tiver mais encaixado, entendendo melhor o jogo, conseguir ler a partida. Então pode ser que tenha sido uma estratégia de jogo do São Lourenço, eu não sei, estou abrindo a possibilidade, mas o fato é que neste jogo, pontualmente falando, analisando este jogo pontualmente falando, me pareceu um time muito trancado, muito travado ainda. Creio que deve ter melhorado bem, né? Nesse aspecto, pelo menos. Porque senão tinham ganhado do Banfield de 4-1. Mas enfim, eu vou ver o jogo. E esse jogo contra o Defensa e Justiça não tem muito o que falar, né? O que tinha que falar eu já falei pra vocês. Estou fazendo uma análise aqui, inclusive até mais geral do São Lourenço. Porque o jogo contra o Banfield, ou contra o Defensa e Justiça, foi um jogo interessante. Interessante não, foi um jogo sonolento, desculpa. Foi um jogo sonolento. Você vai ficar lá vendo os Defensa e Justiça muito em cima do São Lourenço. São Lourenço confiando muito no talento individual dos jogadores, mas sem fazer muita força também. Depois que ele fez o gol, principalmente, ele parou de fazer força totalmente. O Blunt fez 1-0 com 17 minutos, se não estou enganado. Menos de 20 minutos do primeiro tempo, já estava 1-0. Então ele foi ali para não tomar mais gol e acabou, né? Ganhei o jogo e tudo mais. Eu vou fazer o mínimo para ganhar o jogo. Pelo menos foi o que me pareceu. Ganhar o jogo e garantir uma energia aqui, uma energia maior para seguir na Sul-Americana. E agora é interessante que o São Lourenço passando, agora ele pode pegar o Flamengo nas quartas de final, né? O São Lourenço pode pegar o Flamengo nas quartas de final, isso pode ser um duelo interessante aí. Ver São Lourenço e Flamengo nas quartas de finais, o São Lourenço começar a se entrosar melhor e tal. O Aguirre conhece bem o futebol brasileiro. Vai ser interessante. E como eu falei do Racing, qualidade do São Lourenço tem muita qualidade. Acho que até individualmente, embora não coletivamente, ele seja mais time que o Racing. Eu acho que o Racing hoje é o time mais coletivo da Argentina, sem brincadeira. Em termos de maturidade de jogo, o Racing é o time mais acertado da Argentina hoje. O River mudou muito, o Boca está numa situação estranha, não sei. O Independente também mudou um pouco, principalmente uma filosofia de jogo com o Milito. O São Lourenço também mudou, né? Mudou técnico, então é difícil. O Racing, mesmo mudando técnico, ele continua com aquela mesma formatação, aquela mesma ideia de jogo, aquela mesma batida. Ele não mudou isso, então é interessante, vai ser interessante esse campeonato argentino, mas eu acho que fica os cinco grandes ficam entre os 5 primeiros, do meu ponto de vista, né? Vai ficar River, Racing, Boca, São Lourenço, Independente. Pode variar a ordem da exposição, no primeiro pode ser outro, segundo, terceiro, quarto, quinto, mas acho que os 5 ficam entre os 5 primeiros porque tem mais elenco, mais qualidade e tudo mais. Então, galera, ficamos por aqui. Esse é o vídeo de amanhã, desse dia 15 de setembro de 2016, que eu estou gravando no dia 14, né? Tá de noite, eu estou aceso aqui na sala da minha casa, mas enfim. E de noite eu volto, de noite do dia 15 de setembro de 2016 eu volto para gravar o outro vídeo. Acho que vai ser sobre o River. Valeu, galera, um abraço, eu sou o Vinícius Falcão, esse é o nosso blog Futebol Argentino, valeu, falou.